Olá, estou aqui mais uma vez para dessa vez trazer uma mensagem mais completa ao seu coração através dessa via do YouTube, do nosso canal. Eu já quero convidar você a curtir, a comentar e a compartilhar e o mais importante, se inscrever e ativar as notificações. Uma vez por semana nós estaremos postando uma mensagem de Deus completa ao seu coração. Mensagem que promoverá edificação tanto pessoal para você e para quem escutar, no momento que você compartilhar, como também para tua casa, para tua família, e a todos cujo qual estão circundando você, sua vida, estão precisando de ouvir uma palavra. Então seja um porta-voz de Deus, compartilhe essa mensagem com pessoas que estão precisando ouvi-la, Afinal, o tema de hoje, como nós já postamos no Instagram, é as cadeias da alma, baseado no Salmo de número 116, a partir do versículo 1, que diz assim: Eu amo o Senhor porque Ele me ouviu, a minha voz e a minha súplica, porque Ele inclinou a mim os seus ouvidos. Portanto eu invocarei enquanto eu viver. Rodearam-me as dores de morte, e de mim se apoderaram as angústias do inferno. Aperto e dor em mim havia eu achado. Então me invoquei o nome do Senhor, dizendo: Ó Senhor, livra agora a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo, mas sim, misericordioso é o nosso Deus. E o Senhor guarda os simples. Eu estava abatido, mas Ele me livrou. 7. Volta minha alma para o seu repouso, pois o Senhor te fez bem. 8. Maravilhoso 8. Pois tu livrastes a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, amigos, a você que está nos ouvindo através do YouTube ou de outra rede social, de outra mídia, nessa manhã, nesse momento que você está ouvindo esse vídeo, Deus quer falar com você profundamente. Deus falou comigo há uns meses atrás sobre essas cadeias, 4 cadeias na alma, ou na vida do homem que nós enfrentamos. O homem é um ser totalmente complexo, e é a coroa da criação de Deus. Ele é o ápice da criação do Senhor. Então ele é tão completo que ele é dividido em 3 partes, O homem é corpo, alma e espírito, como a Bíblia vai nos dizer, Essa completude, ou esse homem que Deus cria, ele tem essas 3 partes que completam ele, A carne, a parte natural do homem, ou digamos assim, a parte podre que voltará ao pó, que nós aprendemos e sabemos que a carne nunca converte, ela sempre está em conflito contra a nossa outra parte, que é o espírito, que está pronto, que é o lugar onde Deus fala, é o lugar propício para Deus falar, e é no espírito que nós nascemos de novo. Então está a peleja entre a nossa nova natureza e a nossa velha natureza, nova natureza espiritual ou no espírito, velha natureza na carne, carnal, diabólica, animal, que nem a Bíblia diz, que quer nos destruir. Então essa oposição entre um e outros traz uma peleja diária e rotineira na nossa vida. E o mais interessante é que no meio disso tudo está a nossa alma, que é o centro do sentimento do homem, As suas vontades, é a alma que está em processo de restauração, é a alma que está em processo, É ela que está em perigo, A Bíblia diz que é o inimigo das nossas almas. Então ele está tentando de todas as formas tomá-la, tomar posse dela. Então Davi, ele vai clamar, acho que talvez seja o homem que mais entendeu dessa parte sentimental do homem, dessa parte interessante que é a alma. Ele é um dos que mais fala sobre a alma, Quem não lembra dos salmos de Davi, onde ele fala no 42, porque está abatida a minha alma, porque se perturba dentro de mim. Então a alma se perturba, ela sofre perseguição, ela sofre diversos ataques espirituais, e é justamente com isso, nesse centro do sentimento, que algumas cadeias elas chegam na nossa vida, na nossa completude, corpo, alma e espírito. E muitas vezes, em muitos lugares, ou no nosso corpo, na nossa vida, nós estamos passando por diversas situações espirituais. Cadeias da alma, porque trazem em todos os aspectos ou prisma da nossa vida uma determinada peleja. A primeira cadeia é a cadeia na mente. Essa cadeia é uma das mais interessantes e terríveis que se tem. Por quê? Porque a nossa mente, ela é o centro, praticamente o centro da vida do homem, não é? A Bíblia vai dizer, Salomão sabiamente vai dizer que o coração é o centro, da vida, dele procede as saídas da vida. Mas se tem uma coisa que se deve guardar, é a nossa mente. E o apóstolo Paulo, sabiamente no Novo Testamento, ele vai dizer isso. Ele sempre que ele vai dizer sobre a mente, no Romanos, no capítulo 12, no versículo 1 e 2, ele vai dizer, que nós devemos renovar
renovar ou transformar a nossa mente, para depois de transformar a mente, poder receber ou viver a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Então, uma mente renovada, ela abre para a nossa vida um precedente muito maravilhoso, que é viver a vontade de Deus, quer viver as coisas que Deus quer para nós, quer viver o melhor de Deus. Então, uma mente que não foi renovada, ela não experimenta o melhor de Deus, ela não experimenta a vontade de Deus. Então, olha que interessante, as cadeias na mente são cadeias psicológicas, e uma coisa que eu quero dizer para você, eu acho que talvez seja uma das que mais temos enfrentado ultimamente, com a velocidade das coisas. As pessoas estão cada vez mais presas em cadeias da mente. Por quê? Porque a nossa mente, ela tem o poder tanto de liberar coisas boas, como também de liberar coisas ruins, não é? Um exemplo é o medo. Quem tem medo, muitas vezes ele não está vendo nada, ou não tem nada, mas o psicológico dele abalado consegue fazer com que ele seja travado, consegue fazer com que ele perca, né, na mente. E eu digo uma coisa a você: se você perder na sua mente, você vai perder no corpo, você vai perder em todas as partes da sua vida, na completude. Então cuide da mente. E muitas vezes o inimigo, ele é tão terrível, ele é perito em fazer essas coisas, que ele lança, né, dardos inflamados ou influências malignas na nossa mente, na nossa vida, para tentar nos destruir. A Bíblia vai dizer lá em Efésios, é maravilhoso quando Paulo ele vai nos posicionar nessa peleja, né? Ele vai dizer que a peleja é espiritual, e para uma peleja espiritual precisa de armas espirituais, e uma das armas que ele dispõe, ou que a Bíblia dispõe, ou que Deus dispõe para nós, é o capacete da salvação. Esse lugar protege a nossa mente, ele consegue proteger a nossa mente contra os ataques do inimigo, contra os ataques do diabo. Então, as cadeias na mente, elas são muitas vezes cadeias psicológicas que travam tudo, e acontece muito, né? Quantas vezes você não foi paralisado pelo medo, pelo receio, por muita coisa que você passou? E o interessante, uma vez eu ouvi uma frase que diz que 90% das coisas que nós imaginamos, né, de ruim, ou que nós temos receios, não vão acontecer. Elas acontecem na nossa mente, elas acontecem aqui dentro, e tudo que acontece aqui dentro tem o poder. É maravilhoso isso, o poder que a nossa mente exerce sobre nós. Ela tanto tem poder de nos impulsionar, como de nos paralisar. Então, que você seja liberto de cadeias na sua mente, complexos, né? Você seja liberto de cadeias psicológicas que têm prendido você, né? Prendido muitas vezes na depressão, prendido muitas vezes nas fobias, prendido você muitas vezes, né, em cadeias que estão bloqueando a tua mente, trazendo morte ao teu corpo, trazendo morte ao teu espírito e destruindo a tua casa e a tua família. Então, que você possa entender que Jesus Cristo, ele liberta, e que ele veio libertar a tua vida, ele veio libertar a tua casa, a tua família. A segunda cadeia que a Bíblia vai nos dizer é a cadeia do coração. É maravilhoso isso aqui: cadeias da alma, cadeias do corpo. Segunda, cadeias do coração. Provérbios, no capítulo 4, no versículo 23, a Bíblia vai dizer sobre o centro do sentimento. Salomão vai falar que o coração, dele procede as saídas da vida, né? É ele que demanda as saídas das coisas. E a Bíblia diz que esse coração é perverso, é deliberadamente, né? Ele é desesperadamente perverso e maligno. O nosso coração é desse jeito, enganoso e desesperadamente perverso. É o coração do homem. Então, ele tem a capacidade, muitas vezes, de nos enganar, né? Ele tem a capacidade de, muitas vezes, ludibriar a nossa vida, mascarar os sentimentos. Olha que interessante isso. Mascarar muitas coisas. Então nós temos que tomar cuidado com o que nós sentimos. Você sabe por quê? Porque nós não podemos ser movidos por sentimentos, nós temos que ser movidos pela vontade de Deus. Nós temos que escolher, nós temos que procurar viver a vontade plena do nosso Deus na nossa vida. Nós temos que querer, né? Nós temos que inclinar-se à vontade de Deus. Porque eu digo uma coisa a você, né? Escuta o que eu vou te dizer de conselho nessa mensagem, né? Não viva conforme o seu coração. Tem gente que diz: eu faço o que o meu coração manda. Cuidado, porque teu coração é enganoso, e às vezes ele tá mascarando coisas, ele tá enganando você. Mas essa manhã, nesse momento que você está assistindo esse vídeo, Deus está dizendo que você receba libertação dos teus sentimentos, que muitas vezes estão te prendendo, te privando de algumas coisas. Você quer saber de uma das maiores cadeias que tem do sentimento? É o perdão. Perdão não é sentimento, perdão é decisão. Se você for esperar deliberadamente você sentir vontade de perdoar, você não vai conseguir. Você vai ficar preso.
Sabe o que é que vai acontecer com o teu sentimento? A Bíblia vai dizer em Hebreus, no capítulo 12, né, do versículo 13 em diante, a Bíblia vai dizer sobre raízes de amargura, que estão, sabe o que é raiz? Estão enraizadas, elas estão prendendo você, elas estão conseguindo paralisar você. Elas começam, interessante, eu uma mensagem mais para frente, quando Deus ministrar em nosso coração, quando chegar a hora você vai aprender sobre raízes de amargura. Elas começam internas, mas elas extrapolam. Quem fala isso muito bem é o pastor Luciano Subirá. Elas conseguem sair, e o segundo estágio de uma raiz de amargura é terrível, porque ela contamina, ela destrói, e muitas vezes aquilo que estava interno em nosso coração é externado, e quando é externado, ele consegue muitas vezes contaminar, porque a gente só dissipa ou a gente só libera daquilo que o nosso coração está cheio. Na verdade, a Bíblia vai dizer, lá Jesus disse, porque a boca ela transmite, ela é a forma de transmissão do coração. Aí eu digo a você, cuidado com o seu sentimento, cuidado com esse centro, guarde. A Bíblia vai dizer, uma mensagem que Deus nos deu, eu postei no Instagram, eu já convido você a curtir, postei nas outras mídias sociais, dizendo sobre o coração. Sabe o que é que acontece? Muitas vezes nós temos que tomar cuidado com esse lugar. Se eu quero poluir um rio por completo, eu não vou poluir ele no meio ou no final. Eu vou poluir a fonte. Então cuidado com a fonte, cuidado com o centro, cuidado onde está o seu coração, cuidado com ele, guarde ele. A Bíblia de tudo, olha que inteligência Salomão. Provérbios 4:23. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Olha que maravilha. De todas as coisas que eu tenho que guardar, eu tenho que cuidar da fonte. Por quê? Porque a fonte, ela é o início, é de lá que emana as coisas, e se a fonte está poluída, o resto será. Então muitas vezes o inimigo da nossa vida, né, os fatores, as coisas, acabam nos prendendo, acabam prendendo a fonte ou o sentimento, nesse centro desse sentimento, em rancores, mágoas, falta de perdão, falta de amor. E a gente, às vezes, consegue, muitas vezes, é interessante, é muito mais fácil, eu digo a você, é muito mais fácil, eu digo sempre aos irmãos da nossa igreja, as minhas ovelhas, é muito mais fácil você perdoar do que ficar com raiva. Porque quem está com raiva, ele passa pela outra rua, ele anda mais longe. Quem está com raiva demora mais a falar. Ele tem que se privar de falar. Quem está com raiva, muitas vezes, ele se priva, né, de coisas, de pessoas. Então dá muito mais trabalho ficar com raiva do que liberar perdão. Você sabia disso? Porque exige de você muito mais, né? Muito mais esforço. Mas a gente prefere muitas vezes sacrificar do que obedecer. Sacrificar o nosso tempo. Sacrificar o tempo que resta com nossos familiares, com as pessoas, por conta de sentimentos rancorosos que destroem o nosso coração. Mas nessa manhã, nesse momento que você está assistindo esse vídeo através dessa via, não sei de qual seja, eu tenho uma palavra de Deus para te dizer. Seja liberto em nome de Jesus de sentimentos que estão matando a tua fonte, estão poluindo a fonte do teu coração, estão poluindo o centro da vida, as saídas dela, estão conseguindo macular coisas boas, manchar algo bom. Então essas cadeias no coração, elas privam, elas prendem a gente, elas conseguem amarrar, como a Bíblia vai dizer, raízes, enraizar, e para tirar uma raiz dá muito trabalho, mas Jesus, ele liberta. Terceira cadeia, cadeias no corpo. Essa é muito interessante. Eu tenho algo de Deus para te dizer. A sua carne, ela nunca vai cooperar para as coisas de Deus. Nunca, jamais. Não espere que seu corpo ele vai querer coisas boas. Ele sempre vai fugir daquilo que é de Deus. Qual é o instinto defensivo de alguém que vai morrer? É fugir. Não é verdade? Então todas as vezes que eu vou orar e que eu vou buscar a presença de Deus, ou que eu vou me envolver com as coisas de Deus, a carne ela tem uma saída, né? Ou ela tem uma válvula de escape, ou ela tem um escape para fugir das coisas divinas. Então é por isso que dá tanto trabalho orar, se consagrar, buscar a presença de Deus. Por quê? Porque é o escape da nossa alma, porque é o escape que nós achamos, ou que a alma, o escape que o corpo acha é fugir. É o instinto defensivo, ele vai morrer. Todo mundo que vai morrer foge. Na verdade, na maioria das vezes é instinto natural. Estou falando de instinto natural. Todo bicho que está em perigo, assim como nós, como animais racionais, todo ser humano, o instinto defensivo dele é fugir, é se proteger. E sabe o que a carne faz? Ela foge, ela se protege. Todas as vezes que ela é exposta, olha que interessante, escute isso. Todas as vezes que a carne da gente é exposta ao espírito, ao espiritual, ela dá um jeito de fugir.
mas que você vence essa peleja. E sabe o que é mais interessante sobre essas cadeias do corpo? São cadeias carnais, a carnalidade. Existem pessoas que estão presas na carne, eles não conseguem ir além, eles não conseguem vencer. Olha que interessante, a Bíblia diz que na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas ela é fraca para as coisas de Deus. Para as coisas do mal, ela é forte. Ela é tão fraca como a gente às vezes tem a mania de se apoiar na nossa fraqueza. Você sabia o que é isso? Ah, mas a minha carne é fraca, mas o homem, eu sou humano. Mas todas as vezes que você se apoia na sua fraqueza, você está fadado a falhar. Todas as vezes que você se apoia na sua carne, ela vai derrubar você, porque a carne não produz salvação nem nada de bom. Você sabe o que a carne produz? Romanos capítulo 8, versículo 3 e 4, Paulo vai dizer que a carne, ela adoece. Ela pegou um mandamento que a Bíblia diz que é puro e bom e enfermou, adoeceu. Então a carne junto com a lei não deu certo. Ela veio à lei, ela chegou à lei e adoeceu algo bom. Então ela consegue adoecer, juntou a algo bom, a algo de Deus, que era a lei, que veio, que não teve como salvar o homem, mas vindo a graça de Deus, ela conseguiu produzir salvação. Porque a graça é maravilhosa, ela é o empoderamento, é a força de Deus. Ela é a graça disposta à nossa vida para vencer o pecado na carne. Ainda em carne, nós somos capazes de vencer. Então as cadeias do corpo, elas são interessantes. Romanos, no capítulo 7, do versículo 19 ao 24, eu queria ler para você que está ouvindo essa mensagem, para você entender como é complexo essa peleja na nossa carne e para você também se tranquilizar, né? Tranquilizar e saber como vencer, porque o mais importante hoje é que Deus está nos dando uma via de escape ao que Ele quer falar com a nossa vida. Olha que maravilhoso, olha que coisa interessante. Romanos capítulo 7, a partir do versículo 19, escute bem, ouça com atenção. Versículo 19. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Olha o que Paulo está dizendo. Acho então essa lei em mim, que o mal está em mim quando eu quero fazer o bem. 22. Porque segundo, olha que interessante, o homem interior se refere ao espírito e a alma do homem que está sendo regenerada, deleito-me na lei de Deus. Mas eu vejo outra lei nos meus membros, ou na minha carne, membros naturais, que batalha contra a lei do meu entendimento, uma peleja que está nos meus membros e me prende debaixo da lei do pecado que está, onde está a lei do pecado, onde está o pecado nos nossos membros, na nossa carne, que está no... me prende. Olha que interessante isso aqui. Então Paulo, ele já está dizendo a nós que existe uma prisão que é causada pelo pecado que está na nossa carne e muitas vezes nós estamos presos na nossa própria carne. Olha o que eu vou dizer aqui para você. Contra um inimigo existe Deus, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso. E contra você mesmo? Você já parou para imaginar que a pior peleja que nós temos não é contra o diabo, é contra nós. É vencer a si próprio cada dia. Olha que interessante. Eu estou usando uma frase ultimamente que é assim, 1% todo dia. Se você conseguir 1% todo dia, na tua vida espiritual, na tua vida normal, na tua saúde, no teu mental, no teu tempo com Deus, você vai conseguir daqui a pouco muito mais, 100%, mais do que 100%. Então a nossa carne, ela nos prende, ela nos priva nesse lugar. Paulo está dizendo que me prende debaixo da lei do pecado. 24, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então Paulo, ele diz uma coisa interessante, ele olha para ele e diz, eu sou um homem miserável, preso, muitas vezes dentro dessa casca, que é a carne, que me prende, que não permite que o meu espírito, o meu homem interior, ele saia, ele extrapole, ele superabunde o velho, ele vença a velha natureza. Então essa prisão impede de nós muitas vezes vivermos o que Deus tem para nós. Então muitas vezes estamos presos no nosso corpo, presos no pecado por conta da carne, porque a carne, ela consegue fazer isso, o nosso corpo, ele consegue fazer isso aí, né? Ele consegue nos prender. Então
que nessa manhã, quando ele diz miserável homem que sou, isso é uma grande referência a si próprio. Quem me livrará do corpo dessa morte que está putrificado, que vai apodrecendo, que vai ficar na terra, né? Que vai voltar ao pó da terra. Quem me livrará? Logo em seguida ele diz assim, ó, o 25 é maravilhoso, receba. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Então ele dá graças a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que a graça, ou foi por conta dele, que nós conseguimos vencer. Graças a Cristo, graças ao Senhor. É Ele que nos pode, né, nos ajudar a vencer a esse miserável homem que somos, né? Esse corpo de morte. Então, essas três cadeias, elas são terríveis. Cadeias da mente, cadeias no coração, cadeias no corpo. Mas a última, essa é uma das mais terríveis que existe. Eu acho que talvez seja a mais terrível que tem. Você sabe qual é a última cadeia? As cadeias da alma, a cadeia do homem, é a cadeia do conformismo. Cadeias do conformismo. Você sabe que cadeia é essa? É a cadeia que está com as portas abertas e você não consegue sair. É a cadeia que ela tem tudo, né? Ela tá te prendendo, tu é escravo, né? Você está preso e é lhe dado a oportunidade de você sair com uma porta aberta, mas você não consegue porque já se conformou, se acostumou com essa determinada situação. Uma coisa que eu quero te dizer aqui nesse momento agora, e eu quero finalizar essa mensagem te dizendo algo da parte de Deus. Essa cadeia, ela é perigosa. Você sabe por quê? Porque às vezes a gente não consegue sair. A gente não consegue. E o mais interessante, não conseguir não é porque nós estamos muitas vezes amarrados como as outras, né? Como a mente, como o coração e como o corpo. Muitas vezes nós não conseguimos sair porque nós não queremos sair. E Deus está falando com você através desse vídeo. Que você possa, você possa ir além, você possa saber que o que Deus tem para você é muito maior do que você imagina. Sabe um passarinho, né? Quando ele está tão acostumado à gaiola que você abre a porta, muitas vezes ele não sai, ele não consegue sair. Muitas vezes isso acontece conosco. Às vezes Deus oferece tudo que a gente precisa. Ele diz, olha meu filho, está aqui a liberdade que você precisa. E às vezes a gente não consegue sair. A Bíblia vai dizer lá em João capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Eu aprendi uma frase uma vez que diz assim: a verdade, antes de libertar, ela vai incomodar, porque ela é a verdade, mas ela liberta, né? Então é um incômodo que produz alguma coisa. É muito melhor Deus te incomodar e te libertar do que muitas vezes a gente ser massageado no nosso ego e no nosso erro e permanecer e descer até o inferno e perder a nossa salvação. Então, antes dela libertar, ela vai incomodar. Essa é a verdade. Ela faz isso. A verdade que é absoluta, a verdade de Deus, ela nos incomoda, mas ela liberta. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, que nesse momento você possa entender que muitas vezes nós estamos numa possível instabilidade financeira, material, e a gente pode até imaginar que estamos em uma estabilidade espiritual, mas entre o que eu penso de mim e o que Deus pensa é uma diferença muito grande. Lembra da igreja da igreja de Sardes, no capítulo 3 de Apocalipse? A Bíblia diz, tem nomes de que vivem, para todo mundo vocês parecem vivos, mas na verdade para mim vocês estão mortos. Mas a verdade estáis mortos. Esse é o raio-x, né? Essa é a radiografia espiritual daquele povo, mas eles achavam que estavam bem. Então muitas vezes a gente está tão conformado na nossa vida espiritual, material, financeira, emocional, que a gente imagina, né? Às vezes a gente está preso com as portas abertas. Às vezes Deus está esperando mais de nós. Às vezes Ele quer completar a libertação. Sabe o que é que acontece muitas vezes? A gente está em alguns momentos como o povo de Israel saindo no deserto, livres, mas com espírito de escravo, né? Libertos do Egito, mas continuando a ser escravos na vida espiritual, libertos daquele jugo, daquela servidão, mas continuando com o espírito de escravo. Mas nesse momento
eu quero te dizer uma palavra maravilhosa. Lucas, no capítulo 4, no versículo 18 e 19, a palavra de Deus, ela vai nos dizer algo maravilhoso. Eu queria ler nesse momento, já para encaminhar o fim dessa mensagem, para te dizer uma coisa de Deus. Lucas, no capítulo 4, no versículo 18 e 19, a Bíblia vai nos dizer algo maravilhoso. Versículo 18, Jesus chega no templo, na sinagoga, e chegando lá na sinagoga, é lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando ele é lhe dado o livro, ele achou o lugar que estava escrito Isaías 61:1, que diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, a pregoar liberdade aos presos, a quem está em cadeias, e restaurar a vista dos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Eu quero finalizar a mensagem te dizendo algo da parte do nosso Deus nesse momento. Que Deus possa te libertar dessas cadeias, dessas amarras, seja na tua mente, seja no teu coração, seja no teu corpo, seja a cadeia do conformismo. Que Deus te ajude. Curta, comente e compartilhe, e que a graça do Senhor, ela possa te ajudar a vencer. Que a mão de Deus seja estendida agora, em nome de Jesus, através desse vídeo, para te abençoar e te dar vitória, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Muito obrigado. Se inscreve no canal, ative as notificações. Todos os dias nós estamos postando em nossas mídias sociais, e uma vez por semana estaremos trazendo uma mensagem de Deus como essa para você, em nome de Jesus. Deus te abençoe.